Vamos para algumas dicas de português, algumas questões clássicas que vêm aparecendo nessas provas de vestibular. E a gente tem, então, a primeira questão sempre voltada para um texto. Uma dessa primeira questão que a gente vai ver é completar lacunas dentro do texto. Então, fique atento ao texto, que diz assim: fumaça no coração. Um estudo japonês revelou que não fumantes expostos à fumaça de cigarro durante 30 minutos têm menor fluxo sanguíneo no coração. Para os médicos, a exposição pode afetar o funcionamento de células endoteliais que revestem o músculo e impedem estreitamento de vasos. Bom, nessa primeira questão a gente tem que ficar atento à questão da regência, né? A questão da regência, a questão de acentuação de verbos e de palavras. Diz assim, ó, as lacunas da frase não fumantes expostos. De acordo com a regência, se é exposto a alguma coisa. Exposto a quê? A fumaça. Fumaça é uma palavra feminina que aceita o artigo determinado na frente. Então, nós teremos condições para a crase. Depois, expostos à fumaça de cigarro durante 30 minutos, tem menor fluxo. De acordo com o sujeito, a acentuação desses verbos, sujeito no singular, a gente não coloca acento no verbo ter. Sujeito no plural, nós colocamos acento circunflexo. Se nós observarmos, quem é que tem menor fluxo? Não fumantes. Sendo o meu sujeito um plural, nós teremos acento neste verbo. E depois, nós temos a palavra sanguíneo. Toma cuidado com o detalhe, sanguíneo ele pode ter trema ou não, é facultativo o uso desse trema. O que vai determinar é o acento, porque eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? Então, de acordo com a regra da norma culta, devemos acentuar. O trema é facultativo. Bom, sendo assim, como que eu vou determinar isso? Vai eliminar pelas alternativas, elimina pelo primeiro A, se vai ou não ter crase, e pelo tem. Depois a questão do trema é relativo. A gente elimina a alternativa pelas outras respostas. E aí nós temos, por consequência, a letra D. Na segunda questão, nós temos uma questão de interpretação de texto. Questões sempre bem ponderadas dentro da prova. Fica atento com algumas generalizações, né? Então a gente tem ali, ó, na letra A, segundo o texto, não fumantes devem ficar próximos de pessoas, não devem ficar próximos de pessoas que fumam. O texto não afirma isso, até porque seria uma questão social, né? Como que os não fumantes não devem ficar, olha que palavra pesada, não devem ficar próximos. A gente tem que tomar cuidado com essa afirmação. Então esse primeiro item está bem errado. Na letra B ele diz, o estudo japonês expõe todos os riscos a que os não fumantes estão expostos. Toma cuidado, ó, ele não expõe todos os riscos. Ele expõe um risco que esses não fumantes têm. Nós sabemos, já é de consenso, que fumar tem vários riscos e os não fumantes correm vários outros riscos também. E aqui ele diz que são todos e a gente sabe, de acordo com o texto, que não, foi apenas um. Na letra C, ele diz estar próximo de um fumante é prejudicial ao coração. Bom, só se vocês estiverem namorando e de repente ele te abandonou, algo do gênero, porque não é o que está no texto, né? Pode ser prejudicial ao coração, depende de estar inalando essa fumaça e não estar próximo apenas. Na letra D, ele diz os não fumantes também sofrem de estreitamento dos vasos do coração. Bom, só se eles inalarem essa fumaça, não é o caso, ele não está afirmando da inalação, então toma algum cuidado. E na letra E, inalar fumaça de cigarro prejudica o fluxo do sangue no coração. E aí a gente tem a resposta que se encaixa melhor dentro desse texto, né? O texto afirma exatamente isso, que a gente ter a inalação dessa fumaça do cigarro acaba tendo alguns prejuízos à saúde. Na questão de número 3, ele diz assim, considere as afirmações que seguem. Toma cuidado que essas questões de itens 1, 2, 3 geralmente tornam a prova um pouco mais cansativa. Então faz por eliminação, dá uma olhada direto nas alternativas e ali já tem uma ideia, vai fazendo por eliminação sempre. Na primeira ele diz assim, ó, a palavra que em um estudo japonês revelou que não fumantes, e depois na segunda frase, funcionamento de células endoteliais que revestem o músculo exercem o mesmo papel. Toma cuidado no seguinte, ó. Geralmente, essa palavra aqui, quando aparece nas provas, ela desempenha dois papéis.
O primeiro papel é de conjunção integrante, que serve para completar uma palavra. Já como pronome relativo, ele serve para retomar ou substituir. Quando que ele vai ser pronome relativo? Quando eu puder trocá-lo por o ou por a qual. Observa que na primeira frase, um estudo japonês revelou o qual não fumantes. Esse que não retoma uma palavra, ele completa o sentido da palavra revelou. Um estudo japonês revelou o que não fumantes, e assim segue a frase. Então nós temos no primeiro caso um exemplo típico de conjunção integrante. Entretanto, na segunda frase, ele diz o funcionamento de células endoteliais, as quais revestem o músculo. Observa que este que retoma uma palavra do outro período. E aí nós vamos ter, a gente não tem o mesmo papel. Primeiro caso, conjunção integrante. Segundo caso, pronome relativo. No segundo item ele diz, caso substituíssemos a expressão sublinhada em células endoteliais que revestem o músculo por um pronome correspondente, obteríamos, de acordo com a norma culta formal, a seguinte construção: células endoteliais que revestem no. Pô, fica atento no seguinte, ó. Este verbo é um verbo transitivo direto. Eu pergunto para ele, revestem o quê? E o músculo desempenha o papel de um objeto direto. Para complemento, como uso de pronomes, eu tenho três. Eu posso substituí-lo por o, por lo ou por no. Bom, neste caso, ele substituiu certo, ele substituiu pelo no. Só que aí nós devemos cuidar da colocação pronominal. O que acontece nessa colocação pronominal? Se uma palavra antes do verbo atrair o pronome, que palavras seriam essas? Os advérbios, as conjunções, os pronomes, são palavras que vão atraí-lo. Se nós tivermos essa palavra, eu não posso colocar, por exemplo, como está aqui nessa frase, células endoteliais que o revestem e não que revestem no. Então, nesse caso, o pronome está certo, mas está colocado de forma indevida. E no terceiro item ele diz, transformando a frase, a exposição pode afetar o funcionamento de células endoteliais. Em voz passiva analítica, obteremos o funcionamento de células endoteliais, pode ser afetado pela exposição. Fique atento do seguinte, ó, na transformação de uma voz ativa para uma voz passiva, o que é o objeto direto da minha voz ativa passa agora a ser o sujeito da passiva. Então, se eu colocar a exposição pode afetar o quê? O funcionamento de células endoteliais. Então, o funcionamento de células endoteliais vai passar a ser o meu sujeito, surge o verbo ser, esse verbo ser vai ter o tempo e o modo do verbo principal, que no caso, dentro daquela locução, pode afetar, é afetar. Então ele está no infinitivo, observa que o verbo ser na voz passiva está no infinitivo também. E aquele verbo principal, que seria afetar, vai para o particípio, terminado em ado, no caso. E aí, quem era o meu sujeito da voz ativa, desempenha agora o papel de agente da passiva. Sendo assim, nós temos como resposta apenas o item 3. Na próxima tela, a gente tem um segundo texto. E ele diz assim: o medo é genético. Depois de analisar 1000 ratazanas, cientistas espanhóis provaram que os genes do medo estão no cromossomo 5. A descoberta pode levar à produção de drogas para pôr fim às fobias. E aí a gente tem uma questãozinha de troca de palavra. Ele diz assim, ó, qual das substituições propostas abaixo alteraria o significado ou a estrutura do texto? Pô, fica atento, né? A substituição de palavras a gente tem que ficar, tem que associar a relação da semântica de cada palavra. E depois, em relação à estrutura, geralmente quando se fala em estrutura, se fala pelo acréscimo ou a supressão de preposições no texto. Então, no primeiro item ele diz, depois de, na linha 1, nós poderíamos trocar por após. O medo é genético. Depois de analisar 1000 ratazanas, eu poderia dizer, após analisar 1000 ratazanas, sim, manteríamos a mesma relação semântica. Perfeito. Depois, no item B, ele diz, provaram da linha 2 por declararam. Ele diz, cientistas espanhóis provaram que os genes do medo estão no cromossomo 5. Cientistas espanhóis declararam que os genes do medo estão no cromossomo 5. Observa que a relação não é a mesma.
uma coisa é provar, outra coisa é declarar, são relações distintas. Observa que na letra C, ele pede para trocar estão por encontram-se, e aí ele diz que os genes do medo estão no cromossomo 5, que os genes do medo encontram-se no cromossomo 5, mantivemos a relação semântica. Produção por fabricação, quando ele diz que a descoberta pode levar à produção de drogas, a descoberta pode levar à fabricação de drogas, e aí trocar drogas por remédios, produção de drogas, produção de remédios. Então, de acordo com a semântica dessas palavras, a que não poderia ser substituída encontra-se na letra B. Provaram não pode ser trocado por declarar. No próximo item, ele diz assim: a forma verbal pode levar, a descoberta pode levar à produção de drogas, indica. E aqui a gente tem uma questão típica de verbo, que a gente tem que ficar atento também à relação semântica. O que seria essa relação semântica? Relação de sentido. Interpreta a frase, não vai só pelas regras gramaticais, interpreta. A descoberta pode levar. Então, na letra A, possibilidade de uma ação futura, de acordo com a frase, é por aí, né? Olha o que acontece, olha o que ele informa na letra B. Certeza quanto à ação expressa na frase. Certeza, quando ele diz pode levar, não é exatamente isso. Na letra C, desejo de que ocorra uma ação imediata. Desejo não chega a ser a palavra certa para isso. Depois, dúvida sobre um fato presente. Ele não tem, primeiro que não é um fato presente, e não tem uma dúvida. A dúvida até pode ter, mas o fato presente não é exatamente isso. E condição para realizar uma ação futura, a condição não é o que está sendo expresso ali. Então, o que a gente tem como resposta encontra-se na letra A, possibilidade de uma ação futura. Quando ele diz pode levar, é exatamente essa a ideia que nós temos. Depois, na questão de número 6, outra questão que envolve texto. E aí a gente tem que ficar atento ao seguinte, questões de concordância verbal sempre são clássicas na prova. E essa primeira questão vai trabalhar exatamente isso. Observe o que o texto diz. As questões de número 6 a 10 referem-se ao texto que segue. Pesquisas provaram que a preocupação excessiva com bens materiais tem efeitos psicológicos negativos. Muitos correm atrás desses itens para tentar manter vantagens sobre os outros. Como os objetos rapidamente perdem o valor, a pessoa sente-se frustrada e insatisfeita. Bom, a primeira questão referente ao texto diz assim: se a palavra preocupação da linha 1 fosse colocada no plural, quantos outros vocábulos do período sofreriam obrigatoriamente ajustes de concordância? Fica atento que ele pergunta que a gente tem duas palavras-chave dentro dessa questão. A primeira palavra é quantos outros vocábulos. Nós não vamos contabilizar a palavra que ele está pedindo para ser trocado. E depois, quando ele afirma que obrigatoriamente, se não há necessidade de alteração, você não deve fazer este ajuste. Então, basta nós irmos para a linha de número 1 e trocar a palavra preocupação. Pesquisas provaram que as preocupações excessivas com bens materiais observa que agora o sujeito, quem é que tem? A preocupação excessiva. O sujeito agora é um sujeito plural, e aí o verbo ter recebe acento quando o sujeito for plural, a gente deve colocar, então, e é considerado isso uma alteração, porque é uma alteração de concordância, fica atento a isso. Efeitos psicológicos negativos. Então, de acordo com a concordância, nós deveríamos trocar o artigo A, que se refere à preocupação, nós deveríamos trocar a palavra excessiva, que faz referência, que caracteriza a palavra preocupação, e deveríamos trocar o verbo. Observa que é uma questão que mistura concordância verbal e concordância nominal. Então, por consequência, nós temos 3 palavras alteradas no período. Na próxima questão, questão de número 7, uma questão de nexo. Nexo é uma matéria que aparece frequentemente nos vestibulares. E ele diz assim, em relação ao nexo como, como os objetos rapidamente perdem o valor, a pessoa sente-se frustrada e insatisfeita. Poderia ser substituído por
sem que isso provocasse erro ou alteração de sentido. Fique atento que geralmente quando aparece uma questão de nexo nas provas, a tendência é eles perguntarem a relação de sentido e não a classificação pura. Então, neste caso, nós temos uma relação de causa, né? A pessoa sente-se frustrada e insatisfeita porque os objetos rapidamente perdem o valor. Porque, pois, os objetos, visto que os objetos, observa que é uma relação de causa e de explicação. Bom, se nós formos considerar, na letra A e na letra B até poderia ser. Na letra C, nós temos uma ideia de concessão, né? O embora é um nexo concessivo. O conforme, a gente tem um nexo conformativo. O portanto, nós temos uma conclusão. E aí tu vai dizer, pô, mas então nós temos duas respostas. Detalhe é o seguinte, observa que a frase está invertida. A oração principal é a pessoa sente-se frustrada e insatisfeita. De acordo com a norma culta, eu não posso começar um período pela palavra pois. Eu tenho que começar um período pela palavra porque. Então, neste caso, nós vamos começar pela palavra porque. Nós poderíamos trocar esse como por esta palavra. Agora, se nós invertêssemos a frase, se nós colocarmos a pessoa sente-se frustrada e insatisfeita, bom, neste caso, se nós colocarmos na ordem direta, aí poderia a substituição. Mas neste momento, neste contexto, nesta forma que aparecem essas frases, nós não podemos fazer essa troca. Por isso, letra A. Na questão de número 8, ele diz assim, assinale a alternativa em que a palavra listada tem um prefixo cujo significado equivale ao que ocorre em insatisfeita. Bom, geralmente quando aparece a questão de prefixo, eles cobram a relação de significado, a relação semântica. Observa que não é, quando se falar o mesmo prefixo, a gente tem que ficar atento a isso, que é a relação de sentido, e não a relação gráfica do prefixo, não a forma como ela é escrita, relação semântica. Então observa, insatisfeita, insatisfeita, não está satisfeita, certo? Pô, injetar. Esse injetar, a gente sabe que dá uma ideia de um movimento para dentro, um movimento interior, e não uma ideia de negação. Então, a letra A nós eliminaríamos. Subsolo. Observa que este sub não me dá uma ideia de negação, ele me dá uma ideia de algo inferior. Então, não pode ser também. O afônico, bom, afônico a gente já tem uma ideia de negação, afônico, sem som, não som, não fonia, então a gente tem uma boa possibilidade. Observa que na letra D, influir e ingerir, na letra D e na letra E, influir e ingerir, nós temos o sentido de movimento para dentro também. Então, neste caso, de acordo com o significado, o que se equivale é o sentido de negação, e aí nós temos por consequência a letra C. Na questão de número 9, nós temos o seguinte, a vírgula após valor em como os objetos rapidamente perdem o valor, a pessoa sente-se frustrada e insatisfeita. Foi usada porque isola. Bom, como nós já vimos na outra questão, nós temos uma frase invertida. O que chama atenção neste caso é o uso de um verbo, perdem. Bom, se nós temos um verbo, nós temos uma oração. Observa que neste caso, já destacando o verbo, nós já vamos eliminar 3 itens. Letra A, letra B e letra C. Ficamos entre duas. Entre uma oração adverbial deslocada e uma oração adjetiva explicativa. Qual é a diferença? O que distingue adverbial de adjetiva? Pô, a adjetiva vai caracterizar. A adverbial vai me dar uma ideia de advérbio, pode ser de modo, pode ser de causa, pode ser de explicação. Observa que, como nós vimos na questão anterior, como os objetos rapidamente perdem o valor, nós temos uma ideia de causa. Se nós temos uma ideia de causa, nós não podemos considerar que isso é uma explicação. Por isso que nós vamos ficar com a letra D, porque nós temos uma oração adverbial deslocada. Por que ela está deslocada? Lembra que a nossa frase principal, oração principal, é a pessoa sente-se frustrada e insatisfeita. Pô, se essa oração adverbial veio antes, consideramos isso deslocamento da oração adverbial. Por isso, então, a letra D.
Na nossa última questão, a questão de número 10, ele diz assim: qualquer um dos verbos abaixo listados poderia substituir a forma verbal tem em pesquisas provaram que a preocupação excessiva com bens materiais tem efeitos psicológicos negativos. E ele diz que poderia substituir a forma verbal tem, sem que isso provocasse alteração na estrutura da frase, à exceção de... Fique atento, se falarmos em estrutura, geralmente estamos falando em acréscimo ou supressão de preposições. E isso está de acordo com o verbo. A gente está trocando um verbo por um outro verbo. Então, basta irmos para a regência de cada um. Observa que pesquisas provaram que a preocupação excessiva com bens materiais tem o que? Efeitos psicológicos negativos. Temos um verbo transitivo direto. Se nós pegarmos a letra A, traz. Pô, se traz alguma coisa, traz algo. Então, também temos um verbo transitivo direto. Na letra B, provoca. Se provoca, provoca algo. Também temos um verbo transitivo direto. Se acarreta, na letra C, acarreta algo. Então, nós também teremos um verbo transitivo direto. E na letra D, resulta. Observa que se resulta, resulta em algo. E aí, neste caso, nós temos um verbo que solicita uma preposição. Se ele solicita uma preposição, temos um verbo transitivo indireto. E aí nós alteraríamos a estrutura da frase. Na letra E, se gera algo. E aí, um exemplo de verbo transitivo direto. Por isso, fique atento que quando se falar em provocação de alteração de estrutura da frase, nós estaremos falando em alteração de acrescentar ou não preposição. Por isso que nós ficamos com a letra D. Então, é isso aí.